E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. A melhor estratégia de vendas é vender sem vender. Ou seja, se ninguém gosta de vendedor, então a melhor maneira, cara, é realmente eu me interessar pelo meu cliente na essência. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana estou com meu amigo Michael Giacomini. Não poderia deixar de vir a Cascavel e não gravar contigo, né, cara? Ele é especialista e mentor em vendas no agronegócio. Marco, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo, né? Um ano depois. E seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara. Ô Paulo, obrigado a você e obrigado a toda a audiência também que acompanhou o nosso conteúdo do ano anterior. É muito bom realmente ter essa oportunidade de trocar mais essa ideia aqui com você, de bater mais esse papo. Sabe que o agro precisa muito disso e mais uma vez sabe que tem condição de estar contribuindo também com a tua audiência. É isso aí, cara, é isso aí. E hoje nós vamos ter umas novidades aí, né, cara? Tem umas novidades aí. Novidades. E pra você que tá ouvindo aí, já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí porque esse bate-papo aqui, você já viu, tá muito legal. Firma agora porque nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Bom, estamos aqui de volta com o Maicon. E Maicon, para quem quiser saber, né, a sua história no universo das vendas aí, é só ir lá no 321, que foi publicado no ano passado, conhecer um pouquinho mais sobre você, mas não vamos deixar de atualizar, né, cara? Quais são as novidades aí que você trouxe do ano passado para cá? Conta um pouquinho aí. No 321 eu contei um pouco da minha trajetória profissional, da minha história, e dentro desse último período aqui, muita coisa veio acontecendo, né? A gente teve aí a oportunidade de crescer para novos mercados. Realmente o agronegócio tem cada vez mais entendido a importância de capacitar as pessoas, capacitar os profissionais. A gente tem visto no dia a dia das revendas, das indústrias também, muitos desafios com relação às equipes comerciais. Isso para nós acaba sendo uma grande oportunidade, porque a gente tem realmente condições de contribuir com o mercado. Projetos maiores
maiores, projetos diferentes, né? Então, nesse último ano eu tive a oportunidade de fortalecer muito mais a parceria com clientes do próprio Mato Grosso. A gente tem aí uma grande oportunidade também no nosso dia a dia dentro do Paraguai, então tem crescido muito a nossa participação dentro desse mercado, né? Projetos mais robustos, mais desafiadores. Como eu gosto muito de desafio, então uma das novidades, inclusive é um dos desafios que eu tinha me proposto há 3 anos atrás, que era lançar um livro com a metodologia, né, para auxiliar os profissionais do mercado a ter essa clareza, né, dos melhores caminhos. E eu fico muito feliz em ter a oportunidade, inclusive, de contar um pouquinho sobre isso aqui, né, cara? Porque o lançamento oficial está sendo, inclusive, aqui no Show Rural Copavel. Legal. E aí, para quem tá vendo aí o vídeo aí, não sei, eu vou lançar esse negócio depois aqui. Tá bom. Tem o livro aqui, cara, e achei bem legal, assim, porque, assim, não existe cliente difícil, existe vendedor sem estratégia. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né, cara? Porque existem muitos desafios, né, que os vendedores têm. Muitos vendedores vêm de outras áreas e começam ali entendendo e tal. Mas mesmo eu, por exemplo, que tenho uma formação em agronomia e muitos outros agrônomos imagino que devem ter mais ou menos a mesma ideia que eu, assim, cara, às vezes entra nesse universo meio perdido, porque na faculdade mesmo nós não aprendemos vendas, não aprendemos sobre negócios, né, cara? De maneira geral, inclusive vendas, né? Só que conta pra gente, porque assim, você já trabalha com essa parte de treinamento já há algum tempo, né? Você foi de empresas, né? Parte de vendas também, gestor comercial, enfim. Mas de onde surgiu essa ideia, cara, de você fazer um livro, né? Porque existem hoje N cursos, né? Eu mesmo já comprei uns 3 de vendas, porque, né? É um negócio essencial pra gente que trabalha nesse ramo aqui. Mas conta pra gente, cara, como que surgiu essa ideia, né? Do livro e por que ele é tão diferente assim, velho? Paulo, primeiro que isso, de certa forma, vem muito de encontro com a minha trajetória, né? Quando eu tomei a decisão de fazer minha transição de carreira de vendedor para treinador de vendas, foi um dos momentos mais desafiadores, assim, porque virar essa chave e acreditar que isso é possível é muito difícil, muito pelas próprias crenças e preconceitos do mercado. Aí, inicialmente, eu tomei essa decisão porque eu percebia que faltava conhecimento, faltava conteúdo, faltava informação de vendas direcionada, específica para o agronegócio. Existiam pouquíssimas pessoas que faziam isso. Então, se a gente olhar 5, 6 anos para trás, isso era mato, posso dizer dessa forma. Inicialmente, a gente teve aí uma participação muito interessante, a gente vem crescendo dentro dos treinamentos e consultorias. Só que uma das coisas, assim, que sempre me chama muito a atenção é que, se a gente for parar para pensar, o treinamento, a consultoria, ele acaba sendo uma ferramenta que ele vai ajudar o profissional, mas muitas vezes falta para o profissional aquela ferramenta de levar na mão mesmo, né? O guia, como a gente pode dizer. Tanto é que eu até intitulei, por mais que é Gigantes do Agro o nome do livro, mas é um guia para vendedores do agronegócio. Eu até estava falando para um dos nossos clientes há pouco, é que se ele levar isso aqui com ele dentro do carro, quando ele tiver no momento de safra lá, que ele precisa tracionar mais as prospecções, por exemplo, cara, tem um passo a passo para ele fazer prospecção ali. Na hora dele fazer negociação, fechamento de negócio, tem um passo a passo. Na hora dele trabalhar com as objeções do cliente, principalmente, né, a gente tem visto aí a concorrência aumentar muito, logo as objeções também aumentam. E ele tem que saber trabalhar isso. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, cara, é uma maneira de levar esse conhecimento para mais pessoas e colocar na mão do vendedor um manual, onde ele sabe que tudo aquilo que ele precisar, que estiver relacionado a vendas no agronegócio, vai estar ali. Que ele até encontra, mas ele vai encontrar aquelas coisas mais pontuais, ele vai ver alguma coisa sobre negociação, ele vai ver alguns livros que são livros já mais antigos, mas atualizado, realmente com uma metodologia que traga resultado. Eu sou suspeito de falar, mas tá aí, cara, tá aí a ferramenta. Não, e assim, é um baita de um livro, né? Tem mais de 300 páginas aqui. Eu dei uma folheada nele, né? Pra gente gravar aqui. Não consegui ler inteiro, obviamente. Claro. Mas assim, cara, tem realmente um passo a passo ali, né? Mas, óbvio, eu entendo o seu lado, né? De querer levar esse conteúdo, porque afinal, acho que talvez uma mentoria sua não vai ser o custo de um livro, né, cara? É um custo muito mais alto. Então é muito mais acessível para mais pessoas. Mas, eu queria que você falasse para mim do ponto de vista do vendedor. Você já foi um vendedor, ainda é, né? Porque você tem clientes e tal. Mas quais são os maiores desafios que você percebe que os vendedores têm? Ou melhorando, né? Quais são os maiores problemas que eles trazem para você, por exemplo, nos treinamentos ou na sua mentoria, cara? Fala um pouco dessa dor aí, desse seu cliente, né? Que é o cara que você tá treinando aí, até o potencial leitor do seu livro aí, né? Legal. Cara? Paulo, por incrível que pareça, talvez você possa até pensar que eu vou te falar num primeiro momento sobre estratégia, sobre falta de ferramentas, mas eu posso te falar assim, que 2 coisas são os 2 grandes vilões do vendedor hoje. Um deles é o medo, por mais que a gente fale assim, mas
como assim medo, né? Normalmente o vendedor tende a ser ali bastante destemido, né? Sim. Mas num momento de mercado, onde a gente sabe que existem muitos pontos de interrogação, o medo tem tomado conta de muitos profissionais e a insegurança, né? Então, quando eu trago o livro, uma parte do livro ali, uma pequena parte do livro conta um pouco da minha história. E para quem olhar para minha história, né, e ouvindo o podcast anterior vai conseguir ter um pouco mais de acesso a isso. Cara, eu também já tive muito medo, muita insegurança, e isso nada mais, nada menos era do que falta de preparo, falta de conhecimento, falta de visão. E isso é uma das coisas que realmente tem atrapalhado muito, né? Eu estava há pouco conversando com o Nathan aqui, inclusive, sobre o quanto que a gente percebe naquilo que os vendedores vêm nos trazendo, que realmente tem faltado, porque às vezes o que acontece? O vendedor entra numa bolha, ele está ali todos os dias visitando os mesmos clientes, na mesma região, ouvindo as mesmas coisas, que muitas vezes não passam de desculpas que o produtor vai contando. Isso vai colocando o cara numa situação de que eu já não sei mais se eu consigo fazer esse negócio acontecer do jeito que eu gostaria de fazer. E todo mundo tem sonhos, né, cara? Todo mundo tem suas ambições, seus desejos, quer conquistar seus objetivos, e o vendedor, por mais que muitas vezes ele é visto ali pelo produtor como sendo o vilão, né? Eu brinco que nos treinamentos eu falo muito sobre isso, e no livro também, que o vendedor é visto como predador muitas vezes, sim, né? Porque ele talvez esteja sendo percebido como um cara mais picaretão. Só que no fundo, cara, o cara também tem família, ele também tá ali disposto a crescer, fazer as coisas acontecerem. E uma das coisas que eu busquei trazer dentro do livro é isso, é poder o quê? Poder empoderar o vendedor, dar para ele as ferramentas que ele precisa para, sim, ajudar ele a superar esse medo, essa insegurança, essa dúvida. E trazendo isso um pouco mais para um contexto estratégico, eu não vou nem te falar sobre o livro especificamente, mas um exemplo que eu ouvi aqui no Show Rural essa semana de um dos meus ex-representantes. Na época ele foi meu representante, hoje ele atua por uma grande marca no mercado, e ele sempre me acompanha, e daí ele falou assim, ele me compartilhou comigo um dos seus problemas aí durante essa semana. Ele falou, cara, eu voltei para uma determinada marca que eu já tinha atuado antes, e os negócios não estão andando. Eu estava vendendo no passado 6, 7 milhões, esse ano eu consegui vender 1 milhão e pouco, e a coisa não vai. Mas sabe quando você percebe, você olha para a pessoa, e você vê que a pessoa tá duvidando dela mesma, assim, que ela tá com medo, ela tá insegura daquilo que ela tá fazendo? Eu falei, cara, posso te dar uma ideia, eu te dar uma dica, eu te dar um conselho? Eu acredito que aquilo que está acontecendo no seu caso é porque, primeiro, você está duvidando de você. Segundo, você faz 3 anos que passou por 3 marcas diferentes. Então, aquele cliente que gosta de você, que é seu amigo e que sabe que você é uma boa pessoa, ele está com dúvida se ele faz ou não faz negócio contigo. Porque daqui a pouco, pode ser que no ano que vem você já não esteja nessa marca que você está agora. Sim. Então, a consistência é um ponto muito importante. E eu falei assim, você vai colocar uma pergunta nova aí na tua abordagem com os teus clientes, mesmo os teus bons amigos. Assim, olha, você é meu amigo, você conhece a marca que eu represento, mas eu tenho a impressão que você pode estar em dúvida sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo. Eu sei que eu passei durante 3 anos por 3 marcas diferentes e isso pode te colocar em xeque. Realmente você pode estar duvidando, mas eu estou predisposto a entender isso, cara. Qual é o desafio pra gente conseguir fazer negócio? Porque você se coloca numa posição de vulnerabilidade. Exato, no sentido cara. De tipo assim, eu entendo, né, que você tá em dúvida comigo, né, cara? Eu acho que essa é uma posição muito importante, né, cara? Muito interessante, né, cara? E isso é um pouco daquilo que o leitor vai encontrar ali dentro do livro também, sabe? De conseguir furar a bolha mesmo, sabe? Pra conseguir enxergar que existe possibilidade, né? Quando eu falo ali, por exemplo, não existe cliente difícil, o que existe é vendedor sem estratégia. No nosso dia a dia, por mais que talvez pra quem olha e fale assim, só dá treinamento de vendas, ou há quem pense, né? É muito comum as pessoas falarem assim, você faz palestra, né? Ou quanto custa uma palestra sua? Ou só dá palestra agora, né? Então os preconceitos aí que são normais. Não, eu, por exemplo, falo assim, você só faz podcast? Só faz... Eu imagino. Pô, que legal esse seu trabalho, né, cara? Só legal, conversar com as pessoas. Podcast. O detalhe é que, na prática, nós também vendemos, né, cara? Então, claro. Eu, por exemplo, a gente tem a oportunidade hoje de negociar com grandes empresas, com multinacionais. E quando a gente senta numa mesa de negócios, você acha que a gente também nos coloca um ponto de interrogação? Pô, será que eu consigo fechar esse negócio aqui no primeiro momento? Só que em contrapartida tem toda uma preparação. Então eu sei qual é o caminho que eu vou conseguir levar um CEO, um diretor de uma grande empresa, um gerente de uma fazenda, o dono da fazenda, para quê? Para realmente conduzir ele para uma decisão assertiva. Não é fechar qualquer negócio, né? Mas sim eu ter a estratégia certa para falar aquilo que o cliente precisa ouvir e fechar negócio comigo. Claro. Não, muito legal, cara. Acho que partir dessas dores aí, porque
assim, quem tá escutando a gente fala assim, puta, isso aí acontece comigo, aquela coisa. Acho que isso é uma coisa legal, né, cara? E aí, assim, não vamos destrinchar o livro aqui, porque as pessoas precisam ler, né? Mas tem uma coisa que eu não lembro até se você comentou isso naquele episódio que a gente gravou. Não lembro, sinceramente. Mas fala-se muito dessa dificuldade de acessar novos clientes, né? Você falou ali, por exemplo, o cara tá ali, ele vive na mesma região, ele visita os mesmos clientes para quem ele já vende há muito tempo, né? E às vezes você conquistar um novo cliente é um trabalho tão grande que o cara recua, né? E soma-se a isso, essa questão de muitas fazendas fechar a porteira e falar, não recebemos vendedores ou só com horário marcado, também te dá essa insegurança aí pro vendedor. O que você diria, e aí você fica bem à vontade de desenvolver, que é uma boa estratégia pro cara ele se destacar nesse cenário, né? Porque vendedor é carne de vaca, né, velho? Se você colocar aí, tem um monte de todo tipo. Agora, como que você faz pra se diferenciar e você ser um cara desejado, que vai lá na fazenda e que o produtor quer que você vá lá, sabe? Paulo, antes de responder, eu vou propor um desafio pro ouvinte, tá? Então, seja quem tá ouvindo, seja quem tá assistindo, no caso ouvindo, né? Mas sempre que você encontrar uma placa proibido vendedor, você vai tirar uma foto dessa placa, você vai lá no Instagram do Maicon Giacomini, né? O @Maicon Giacomini, Maicon com Y, Giacomini como se fala, e você vai mandar um direct pra mim com essa foto, porque eu tô colecionando essas placas, porque tá aumentando muito. Aumenta. Então isso que você trouxe realmente é uma das maiores dores aí que a gente enfrenta no dia a dia, e aí eu vou pegar aquele medo, aquela insegurança na frente dessa placa agora então. Você imagina um vendedor que tá inseguro quando ele se depara com uma placa dessa, qual é a estratégia que eu uso? Né? A maioria deles não sabe nem por onde começar. Sorriso, no Mato Grosso, a cunho de curiosidade, há pouco tempo atrás eu estava conversando com o diretor de uma revenda lá, me falou que tem 86 revendas de insumos agrícolas em Sorriso, no estado do Mato Grosso. Sim. Então você imagina que se a gente multiplicasse essas 86 revendas por uma média abaixo de 5 vendedores cada uma, mas a gente sabe que é muito mais, nós estamos falando em 500 vendedores ali, 400 e poucos vendedores, mais revenda de máquina agrícola, mais os RTVs das empresas, mais os ATVs, mais o cara que vende lubrificante para fazenda, ou seja, muita gente batendo na porteira da fazenda. E essa placa, nada mais, nada menos é do que o quê? É uma maneira de selecionar quem realmente eu vou colocar na minha mesa para falar de negócios. Sim. E quando a gente para pensar dessa maneira, eu digo que isso é uma filosofia de vida minha. A melhor estratégia de vendas é vender sem vender. Ou seja, se ninguém gosta de vendedor, eu poderia dizer que ninguém gosta de gente interesseira, que tá ali o tempo inteiro querendo vender alguma coisa. Quer tudo e não quer entregar nada. Quer tudo e não quer entregar nada. Então a melhor maneira, cara, é realmente eu me interessar pelo meu cliente na essência. Eu sempre digo assim, imagina que você não vendesse nada. Independente daquilo que você faça, você não vende nada. Você tá indo fazer uma visita à fazenda para ajudar o seu cliente a aumentar o resultado. Então tira o foco do produto, tira o foco daquilo que você vende, tira o foco do boleto que você precisa pagar, porque muitas vezes o vendedor coloca a sua própria necessidade na frente do interesse do cliente. E aí o cara é aquele cara chato mesmo, que ele tem que vender de qualquer jeito. Todo mundo já deve ter vivido isso em algum momento da vida. Sim. O detalhe é que essa estratégia é falha. Então a melhor maneira de eu chegar, por exemplo, até mesmo fazendo abordagem, eu vou compartilhar um pouco daquilo que, inclusive eu compartilho lá nas mentorias, nos treinamentos e vai estar no livro também. É que quando eu chego para fazer uma abordagem, o cliente já espera que ele vai receber ali um vendedor, que vai se apresentar, vai falar qual empresa trabalha, vai dizer quais são os produtos que tem no portfólio. E eu sei que o ouvinte tá falando assim, cara, pior que eu faço assim mesmo, porque é isso. E passou 5, 10 minutos de conversa, não tem mais assunto. Sim. E isso é chato pra caramba, né? Então, normalmente eu falo assim, cara, se você chegou, você se apresenta, mostra ali qual é realmente o problema que você resolve. Eu tô falando posicionamento. Olha, eu como especialista hoje, eu sou especialista em vendas no agronegócio. Eu não preciso falar mais do que isso. Eu não preciso dizer que é treinamento, que é mentoria, que é consultoria, que é livro. Não preciso dizer isso. Sim. Por quê? Porque o que eu quero é que o cliente realmente fale assim, tá, mas o que você faz? Bom, antes de eu te explicar o que eu faço, me conta um pouco mais sobre vocês, me conta um pouco mais sobre a fazenda. Por quê? Porque isso mostra interesse verdadeiro no cliente. E quando eu consigo fazer isso, naturalmente o que eu tenho? Eu tenho um cliente que ele começa a perceber que ele é mais importante do que o meu produto. Sim. E aí a gente começa a virar o jogo. Aí é claro, aí entram as perguntas certas, né? A estratégia realmente para construir o interesse
interesse, o desejo, daqui a pouco tornar aquele meu produto, aquele meu serviço uma prioridade para o meu cliente. Se eu fizer isso com maestria, cara, com certeza eu não vou talvez fazer uma venda no primeiro momento, que nem todas as vendas, a gente sabe que o nosso contexto agro hoje, nós trabalhamos com vendas complexas, né? Então a gente está aqui, por exemplo, dentro do stand da Piscin. O cara não vai vender uma calcareadeira para um cliente que nunca ouviu falar da calcareadeira da Piscin. Ou que nunca fez uma análise de solo. Ou que nunca fez uma análise de solo. Exatamente. Então o que ele precisa? Ele precisa começar a criar um relacionamento e através desse relacionamento ir começando a despertar o interesse no cliente realmente falar e fazer negócio. Basicamente é isso. Não, legal, cara. Porque assim, eu tive um grande professor, vamos dizer assim, de vendas. Eu não era vendedor, mas eu tive um grande professor que foi meu chefe na Nutripura, né? E eu achava assim demais a maneira como ele, que é até o Luciano Rezende, se ele estiver ouvindo aí, cara, isso aí eu levo pra vida. Eu conheço ele já há alguns anos, né? E eu sempre admirei a maneira como ele chegava na fazenda, sabe, velho? No sentido assim, pô, e aí, como é que tá? Ia fazendo... Cara, nenhum momento eu via ele falando de produto, sabe? E ele sempre falava pra mim, cara, é muito difícil levar essa mentalidade pro vendedor, porque ele tá atrás da meta, ou ele tem os sonhos dele, tem as ambições, ele quer faturar mais pra poder ter uma vida melhor também, né? Não tá nada de errado em cima disso aí. Só que, cara, faz muita diferença. Demais, faz cara. muita diferença, cara. É aquela pessoa que quando ele chega na fazenda, o cara para tudo pra ouvir, né? Pra entender, pra analisar o que o vendedor tá falando, cara. Sem falar que ele é vendedor, Perfeito, sem falar nada, cara. Isso é uma coisa, assim, que eu acho que é o suprassumo do negócio, né? Quando você atinge esse nível de maestria, né, cara? E aí o que acontece, né, Paulo? Esse medo de rejeição que o vendedor tem, muitas vezes, impede ele de chegar nisso. Sim, sabe? Porque ele visita sempre os mesmos clientes, ele escuta só os mesmos problemas, e ele não consegue descobrir que daqui a pouco ali do lado poderia ter o vizinho, poderia ter um parente do cliente que ele já está ali criando um relacionamento e atendendo, que poderia ser uma oportunidade de negócio. Né? Então, um outro ponto assim que eu acho que é importante em relação a isso, que o vendedor tem que começar a perceber isso no dia a dia. Cara, é natural que eu sempre usei isso como uma filosofia minha, vendedor. Não falo nem isso hoje. Lá atrás, por exemplo, eu trabalhei para uma indústria do Rio Grande do Sul. Quando eu comecei a atuar, eu atuava por esta indústria, né? Dentre outras marcas que eu trabalhei, mas no Paraná. Depois do Paraná, eu comecei a fazer uma ponte no Mato Grosso do Sul. Depois do Mato Grosso do Sul, eles me propuseram, né? Numa situação nossa, eu acho que eu até falo um pouco sobre isso no podcast anterior, mas eles me propuseram atender Mato Grosso, Goiás e Brasília. Cara, então, primeira vez que eu fui por esta empresa pro Mato Grosso, eu baixei em Cuiabá e eu sabia que existiam algumas centenas de quilômetros para qualquer lado que eu fosse. Sim. Certo? Mas eu não tinha nenhum contato quente. O que eu precisava fazer? Eu precisava bater porteira, eu precisava entrar em revenda, precisava prospectar. E aí eu tinha uma certeza absoluta, assim, que era aquilo que me sustentava na estrada. 99% que eu tenho de todas as visitas que eu tiver, eu vou ganhar um não. Então eu não tô saindo visitar um cliente para ganhar um sim, para ser bem recebido. Só que daí o que acontecia? Quando eu era bem recebido, isso me surpreendia. E isso me dava ainda mais combustível para fazer melhor aquilo que eu já fazia muito bem. Só que o que acontece? Como vendedor, e aí vendedores não me levem a mal, talvez pode ser que a carapuça sirva, mas muitos vendedores são muito preguiçosos, cara, porque o cara fica esperando que a coisa aconteça, que o lead caia no colo dele, ainda mais com o digital hoje, né? O cara não tá ali esperando o lead cair. Cara, o vendedor tem que prospectar, o vendedor não pode deixar o principal papel que ele tem ali, que é de realmente criar relacionamentos, de lado, simplesmente por quê? Porque daqui a pouco ele não tem a estratégia de abordagem e ele não vai. Cara, ele nunca vai desenvolver isso se ele não for pro campo de batalha mesmo, pra tomar ferro, cara, é tomar não o dia inteiro mesmo, pra conseguir aquele sim que você sabe que você merece também. Sim, legal, cara. E, cara, assim, eu tava vendo o livro pensando assim, o que eu posso perguntar pro Maicon que ele ia entregar um passo a passo, talvez, né? Assim, não dá pra falar tudo, né? Mas eu vi lá que tinha um capítulo interessante, né? Como enfrentar objeções, alguma coisa nesse sentido, né? E existem algumas objeções que são clássicas, né? Do nosso setor aí, quando você vai chegar pra um produtor, até mesmo pra uma revenda, né? Dependendo de como que é o seu trabalho ali. Teria como você trazer algumas dessas objeções e como lidar com elas, né? Aquelas que mais chegam pra você. Legal. Boa, cara. Porque acho que é um passo a passo legal pra quem tá ouvindo, sei lá, tá indo visitar um cliente agora. Boa. Tá na cabeça. Como tem essa questão da dificuldade da rejeição, Paulo, então a gente pode pensar assim, todo não
ou todo não ser bem recebido, muitas vezes frustra o vendedor. E por que eu estou trazendo isso para a gente falar de objeção? É claro que as objeções elas vão acontecer em alguns momentos. Esses momentos podem ser numa abordagem, numa prospecção, no primeiro contato. Essa objeção ela pode ser na hora da negociação propriamente dita, onde eu estou ali para fechar ou para entender a necessidade do meu cliente e levar ele para um possível fechamento de negócio. Elas podem acontecer lá no fechamento de negócio também, e elas podem até mesmo acontecer ali na hora do ajuste da condição comercial, né? Então, existem vários momentos, né? As objeções, normalmente, elas estão relacionadas a quê? Ao meu processo comercial. Então, eu preciso entender o processo, porque quanto melhor eu entendo o processo comercial, o caminho que o cliente faz entre uma simples necessidade, ou talvez nem a necessidade, é onde eu crio a necessidade nele, até ele fechar negócio, diz muito sobre o que eu tenho que fazer ou como me posicionar como vendedor. Mas um ponto é importante. Então, primeiro de tudo, eu preciso me recompor quando essa objeção aparece. Então, se o cliente trouxe um tá caro, o que acontece? Muitas vezes os vendedores, eles são tão vendidos para a sua própria solução, né? Ou seja, eles gostam tanto do seu produto e sabem que o produto entrega resultado, que quando o cliente diz que o produto é caro, os caras já ficam frustrados. Então, esse é um ponto. Por quê? Porque aí eu vou um pouquinho além, né? E não tem como a gente estender muito isso aqui, senão nós passaríamos o dia fazendo esse podcast. Mas isso tudo está no livro também e está dentro das nossas formações. Eu preciso entender um pouco daquilo que passa dentro da minha cabeça como vendedor. Então, todos nós somos emocionais, né? Por mais que a gente tenha uma parte racional do nosso cérebro, mas no fundo, nós somos... Quando o bicho pega, é o reptiliano que entra, né? Isso aí, é aí que eu ia falar. O animalzinho que habita dentro de cada um de nós é quem determina aquilo que a gente vai fazer. Então, me recompor muito rápido é um ponto importante. Para mim conseguir me recompor, normalmente eu preciso fazer perguntas assertivas ali. É importante surpreender o cliente nessa fase de pergunta para entender a objeção e por fim eu volto a pedir. Não toma uma objeção como uma verdade absoluta. Só que se não é uma verdade, eu tenho que voltar talvez ter a fase que a Helena tinha ali nos 4 anos de idade, que tudo que eu falava para ela, por quê, papai, me explica melhor. Ou seja, ela não tinha vergonha de fazer pergunta. Sim. Daí o vendedor muitas vezes ele tem vergonha de fazer pergunta. Então assim, as principais objeções. Lá na hora da prospecção, por exemplo, o vendedor visita o cliente, ou um potencial cliente, ele fala assim, mas eu já tenho um fornecedor, já estou sendo bem atendido. E aí o vendedor normalmente fala assim, tudo bem, mas se o senhor precisar de alguma coisa no futuro, ou o vendedor já tenta dizer que o produto dele é melhor do que aquilo que o cliente tem, isso piora as coisas. Né? Então nessa hora, fala assim, cara, que bom saber que o senhor já é bem atendido. Inclusive, conta pra mim, com quem que o senhor faz negócio hoje? Quando você faz isso, que você fala assim, que bom saber que você é bem atendido, o cliente ele vai sair do prumo, entendeu? Porque 90% dos vendedores vão falar o contrário. Quando você faz isso, o cara tem que pensar para te responder. Quando você pergunta para ele com quem ele tá fazendo negócios, é natural que ele vai te responder. Por quê? Porque você não tá daqui a pouco atacando. Você falou, cara, que bom que você já é bem atendido, que bom que você já compra. Top! Aí depois disso, o cliente te respondeu, você vai dizer para ele o seguinte, olha, sabendo que o senhor é atendido pela empresa X, então, o que o senhor mais gosta no trabalho deles? Deixa o cliente elogiar quem atende ele na fazenda. E se o vendedor for estratégico, um bom vendedor estuda a concorrência também, ele sabe onde a concorrência falha. Ele não vai falar das falhas da concorrência. Mas eu não tenho problema nenhum, por exemplo, se eu sei que o meu concorrente fala na assistência técnica, não tenho problema nenhum em perguntar para o cliente, falar assim, me conta uma coisa, como que funciona a assistência deles na sua fazenda? Deixa o cliente responder, para induzir o cliente a chegar no ponto fraco da concorrência, sem falar da concorrência. Só que o que acontece? O vendedor chega na fazenda e ele tenta mostrar para o cliente que ele é melhor do que o concorrente. Cara, você não vai conseguir fazer isso. E se fizer, isso vai gerar um desgaste emocional nas duas partes tão grande que não vai nem ser uma venda sadia. Talvez você até venda uma vez, mas depois o cliente se arrepende de ter comprado com você. Então esse é só um exemplo. Mas aí daria pra gente falar das outras, né? O tá caro é uma das maiores. Demais, pô, né? Tá caro. Aí o vendedor já fica puto, porque como é que o cara não viu o valor no meu produto, no meu serviço, né? Então essa é uma objeção. A questão de ter um outro fornecedor é uma objeção. Deixa eu pensar aqui, cara, em outra que seja muito comum eu ouvir. Cara, é que são tantas, bicho. Que... Vamos ver aqui, pega abre aqui, o livro ó, aí, tá aqui, tem várias aqui. Deixa até eu colocar aqui algumas, cara, que eu acho que são sensacionais. Espera aí, vamos ajeitar aqui, trabalhar com uma mão só. Aqui, ó, por exemplo, essa aqui é uma das clássicas, né? Vamos fechar daqui 30 dias. Ou nós não estamos negociando nada agora, né? Que é uma outra que eu trago no livro. Tem também aquela assim, ó, vou falar com o meu sócio e depois eu volto a falar contigo. Ou melhor do que isso, agora, né? No Mato Grosso, essa é uma das campeãs da audiência, embora aconteça muito no oeste da Bahia também. Isso não é comigo, é com o meu consultor, né? Sim. Então assim, cara, são situações
que eu costumo dizer que boa parte daquilo que o cliente traz para o vendedor num primeiro momento da conversa é uma desculpa. Só que o vendedor nem sempre consegue entender isso. Por exemplo, o cara falou assim, vamos negociar daqui 30 dias, eu volto daqui 30 dias, nós vamos fechar. Cara, o vendedor tem que saber se posicionar. Olha, Paulo, eu entendo que o senhor gostaria que eu voltasse daqui 30 dias. Agora me tira uma dúvida. O que faz o senhor pensar que daqui 30 dias vai ser melhor de negociar do que agora? Entenda isso do cliente. Não simplesmente fala assim, não, beleza, daqui 30 dias eu volto. Aí você passa lá daqui 30 dias, ele não te atende mais na fazenda, ele comprou? Não responde o seu WhatsApp, porque passou um outro vendedor mais determinado com você, foi lá e converteu. Talvez você foi quem plantou a ideia e o outro concorrente foi lá e acabou colhendo a sua ideia. Né? Na questão, por exemplo, do preciso falar com o meu sócio, ou a produtora é muito comum assim, preciso falar com a minha esposa, né? Cara, existem jeitos certos de fazer as coisas. Olha, que bom saber que vocês tomam decisões juntos. Agora me fala uma coisa, se dependesse só de você essa decisão, o que você faria? Se o cliente desconversar, cara, tá mais do que certo que ele tá te dando um passo fora, que não é uma objeção, que não é uma resposta que ele precisa buscar. Né? Então, eu acho que o principal, né, cara, o vendedor precisa ter essa criatividade e ter essa percepção. Só que isso não é assim, eu estou esperando a criatividade baixar em mim aqui e aí eu tornei-me criativo. Não, né, cara? A criatividade vem de preparo. Então, por mais que eu sei que muitos dos ouvintes, vendedores, preferem ouvir o podcast e eles normalmente colocam essa assim, eu não estudo, mas eu escuto podcast. Cara, que bom que você já escuta podcast. O que não quer dizer que você não tem que estudar também, claro. Né? Então essa preparação, esse olhar para o futuro, inclusive eu falo aqui dentro do livro também sobre essa questão de planejamento de carreira ali, né, cara? Você realmente saber para onde você quer chegar, quais são os objetivos que você tem, né? Para líderes também, né, que muitas vezes acabam sendo aí, ou tendo esse desafio de lidar com suas próprias equipes comerciais. Então também tem aí um capítulo que fala mais sobre liderança no agronegócio, porque, cara, a gente precisa estar preparado para todos esses cenários, né? Sim. E as objeções, elas vão cair exatamente ali no ponto de que vai travar o cara de conseguir viver mais, realizar mais objetivos, vai travar a liderança de conseguir extrair melhor resultado da equipe, né? Então, não saber usar isso, e o que me chama muita atenção é que o vendedor, quando busca, normalmente ele busca isso nos treinamentos genéricos, né? E aí ele pensa que combater objeção no agro é igual combater objeção vendendo Coca-Cola, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver com a verdade. E, cara, pra gente ir quase pros finalmente aqui, tem um capítulo ali seu, que eu acho que ele tá no início, mas eu trouxe ele pro final pra gente conversar legal. Aqui, que é a questão da mentalidade. Você falou, às vezes o cara já tá minado ali por algumas coisas que estão acontecendo, e aí o cara não consegue desenvolver o potencial que ele tem, e que ele sabe que ele tem muitas vezes, né? Ou não também, enfim. Mas conta um pouquinho dessa questão da mentalidade, porque isso aí, tudo que você falou aqui, entre eu e você, parece muito simples. Vou fazer essa pergunta ali. Na hora, sua mão tá suando, seu coração tá batendo forte, a boca tá seca, né? E você, muitas vezes, não consegue raciocinar, né, cara? Mas fala um pouquinho dessa questão da mentalidade, só pra gente entender o que é que a gente tem que ter na cabeça, o que a gente tem que mentalizar antes, sabe, cara? É bem complexo falar sobre isso quando todo mundo fala sobre muitas coisas, assim, relacionadas, né? A pensamento positivo, a questão de crenças limitantes, né? E... eu falo assim, eu já li um monte desses livros, cara, mas a hora que eu tô na frente de alguém que eu quero fazer, minha mão sua, cara, minha boca seca, velho, meu coração bate forte, eu esqueço o que eu queria perguntar, o que eu queria falar, a hora que eu saio, que a adrenalina baixa, puta, devia ter falado aquilo ali. Ô, Paulo, e é tão doido isso, cara, porque daí eu vou me usar como um exemplo aqui. Há aproximadamente 1 ano e meio atrás, um ano e meio, talvez 2 anos atrás, eu tava negociando aquele que até aquele presente momento era o meu maior contrato como mentor, como treinador, consultor de empresa. No dia anterior, eu já vinha me preparando há vários dias para aquela negociação, por ser uma negociação muito importante, uma multinacional, uma empresa que hoje talvez seja um dos maiores nomes que a gente tem no nosso portfólio de clientes também. E aí na noite anterior, quando eu estava concluindo os detalhes finais da minha apresentação lá junto ao cliente, eu olhei para o valor, né, para o preço que eu estava colocando dentro da minha proposta, e eu fiquei com uma certa dúvida, cara, será que o cliente vai pagar isso? Né? E nós estamos falando sobre mentalidade, é sobre acreditar que algumas coisas são possíveis ou não. Eu reduzi o valor em 25%, o valor da minha proposta. No dia seguinte, cheguei para a reunião, daí a secretária da empresa, né, a recepcionista, falou assim, olha, a diretoria está numa reunião,
eles vão finalizar dentro de uns 10, 15 minutos e assim que eles finalizarem, eles já vão te esperar. Eu ia fazer uma reunião com o CEO da empresa, com o diretor comercial, diretor de marketing e diretoria, gerência de RH e distribuição. 5 tubarões da empresa ali, cara, não dá pra falhar. Só que ali, cara, daí eu pensei comigo mesmo naqueles 10 minutos que eu tinha. Eu falei, cara, eu tô preparado pra isso. Eu trabalhei minha vida inteira pra isso. Cada dia que eu acordei mais cedo, cada momento que eu fiz aquilo que tinha que ser feito, as escolhas que eu tomei, foram para me colocar nessa mesa de negócio. Na pior das hipóteses, se eu perder essa venda, o que acontece? Nada, porque até agora eu continuo na mesma. Então, sim, perdeu. Voltei os 25% da minha proposta acima. Voltei ela pro valor original. Fui para a reunião, apresentei, né, construí todo o contexto com o meu cliente. E no final, quando eu terminei de apresentar ali o valor financeiro, eu esperava uma pergunta para negociar valores e tudo mais, e a pergunta que eu ouvi dele foi: quando que você acredita que você pode começar? Então eu tô falando de uma situação que eu vejo que muitos vendedores passam ali fora. Porque muitas vezes o meu maior desafio não tá na estratégia, como a gente começou falando. Eu falei sobre medo e insegurança antes, e que bom que você segurou isso então aqui pra gente jogar pro final, porque eu posso fazer uma ponte com esse negócio. Porque, cara, primeiro, se eu não acreditar em mim mesmo, nas minhas capacidades, quem vai acreditar? Então é humanamente impossível um cliente querer fazer negócio com um vendedor que não acredita que ele consegue trazer um bom resultado. Já começa por aí. E a gente sabe que no nosso dia a dia, provavelmente você que está nos ouvindo já conheceu ou conhece pessoas que são aquelas pessoas que reclamam de tudo, que são aquelas pessoas que procrastinam, que são aquelas pessoas que vivem presas numa zona de conforto. São aquelas pessoas assim, que eu poderia dizer até que elas vivem a síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, sou mesmo assim, né, cara? Então, é aquela coisa assim, bom, não é porque eu vim de onde eu vim, e para quem quiser entender um pouco mais, inclusive, sobre talvez essa mentalidade aqui, a história vai falar muito lá no episódio 321. Não é porque eu cresci na condição que eu cresci que isso é uma condição que até o final da vida eu vou ter que viver. Então, aí vamos pro outro lado. Existem lá os vendedores que acreditam em si mesmos, que eles sabem que eles podem evoluir, que eles se preparam, que eles estão dispostos a abraçar novos desafios, que eles têm proatividade, que eles são determinados, que eles têm ambição. Ou seja, eu poderia elencar várias outras características, mas eu acho que essas aqui já ajudam bastante quem tá nos ouvindo a entender que, cara, se eu tenho ambição, se eu gosto de desafios, se eu gosto de problema, qual é o sentido de eu procrastinar, viver numa zona de conforto, reclamar de tudo, ser preguiçoso? Nenhum, cara. Então já começa por aí. Para que eu consiga realmente ter crescimento e resultado, eu preciso ter uma mentalidade de crescimento. E isso eu falo muito no sentido de que, né, uma das coisas que eu abordo, inclusive dentro do livro, eu falo assim, o sucesso deixa pistas. Eu tive inúmeros professores na minha jornada, né? Então, se eu levar em consideração do dia 001 do Maicon até hoje, de cada uma das pessoas que eu realmente considero pessoas relevantes e importantes na minha vida, eu tirei algum tipo de aprendizado. Então, por exemplo, do meu pai, cara, ele pode ter inúmeros desafios ali no que diz respeito à construção do negócio dele, mas em contrapartida eu nunca vi uma pessoa que tenha tanta determinação quanto meu pai tem, de garra realmente de fazer a coisa acontecer nos cenários mais caóticos possíveis. Então muito da minha determinação vem disso, cara, eu vou fazer mais daquilo que eu tô fazendo. Tive professores, por exemplo, né, em relação a negócios, né, tu gravou o episódio com o Fábio Leone também. Sim. Cara, o Fábio Leone foi um dos meus maiores professores, porque numa determinada situação, e eu conto isso em tudo quanto é lugar que eu vou, falei pra ele isso essa semana de novo. Cara, eu fui com ele visitar um cliente na época que eu tava como vendedor na revenda, pra vender uma plantadeira, e cara, cheguei lá na visita, eu apresentei ele pro cliente e dali pra frente eu não pude fazer mais nada, porque eu não tinha informação, eu não sabia como me comportar na frente do cliente, eu só tinha levantado um cliente interessado, e ele era representante da indústria na época. Daí nós terminamos a visita, fechamos o negócio. Quando nós voltamos, né, saímos do interior lá pra cidade, ele falou, Michael, eu só preciso te falar uma coisa, cara. Se for pra você fazer o que você fez neste cliente, nós não precisamos de um vendedor, porque o teu papel é vender. O teu papel não é levantar só o negócio. Só que onde que eu chego com isso? Cara, se eu fosse um cara que talvez vivesse de mimimi, que vivesse reclamando das coisas, ou que não acreditasse em mim mesmo, naquele momento ali, cara, talvez a minha carreira teria ido por água abaixo. Sim. Só que ali foi o primeiro clique.
de que, cara, eu não sei fazer isso. E se eu continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, eu vou ser demitido. E eu quero crescer. Então, se eu tenho ambição, zona de conforto pra mim não serve. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E o que é essa coisa diferente? Cara, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me dedicar mais do que os outros se dedicam, né? Então, a mentalidade importa muito. A gente sabe que dentro desse viés ainda, só fazendo um parênteses, também existem aí os perfis comportamentais, que é uma coisa que a gente trabalha muito, principalmente em mentorias e treinamentos. Eu não tenho como contratar 100% da minha equipe de um determinado perfil, que daqui a pouco eu entendo que é o melhor perfil de vendas. Mas eu preciso, no mínimo, conhecer os perfis. Quando eu conheço os perfis, eu sei a debilidade de cada um. E eu entrego para ele aquilo que ele precisa. Agora, falando nisso lá sobre vendas também falando sobre mentalidade, porque no fim não é só a mentalidade do vendedor, e sim a mentalidade do cliente que eu preciso entender. Sim. Eu também vou lidar com clientes que vivem na zona de conforto, que tem medo de arriscar e tudo mais, mas isso também pode ter uma correlação com o perfil do cliente. E se eu não entendo nada disso, cara, eu sou um perdido. Sim. Não tem como. Bom, cara, pra quem quiser comprar o livro aí, tá tudo esse negócio escrito aí, né, cara? Achei muito legal a iniciativa e queria agradecer de novo, velho. Não só por você ter vindo aqui participar mais uma vez, né? Daqui a pouco já pode pedir música no Fantástico, tá certo? Mas principalmente pela parceria aí, cara. Porque desde o ano passado que a gente começou a se relacionar mais aí, você já trouxe vários entrevistados aqui pro Agro Resenha. O Fábio foi um deles, né? Eu não lembro se eu comentei isso lá no episódio. Fábio, o Renan, exato, que também veio através de indicação sua, né? Então, assim, a gente vai criando nesse universo aí, mesmo que digital, um relacionamento bacana, cara. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho e espero que o livro aí seja sucesso de vendas, velho. Obrigado, Paulo. Cara, eu quero agradecer mesmo, né? Não é porque eu tô aqui no podcast, eu já te falei isso outras vezes. Sim. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Acho que assim, a vida, ela nos apresenta alguns tipos de pessoas, né? Nós nos conhecemos em um evento. Foi mesmo. E a pessoa que nos apresentou era um amigo em comum dos dois. Que não necessariamente, talvez hoje seja um amigo, eu posso falar por mim isso, tão bom quanto eu vejo na amizade do Paulo. Porque, cara, eu gosto muito de você. Cara, eu acho que o agro precisa cada vez mais de pessoas assim, que tragam histórias, que realmente inspirem outras pessoas, que contribuam com esse mercado. A gente sabe Sim. que de todos os lados, né, cara? Seja do lado da indústria, seja do lado do vendedor, seja do lado do produtor. Muitas vezes, né, nós tomamos tanta pancada no nosso dia a dia, cara, Isso aí mesmo, que falta realmente aquela ferramenta para nos inspirar. E o Agro Resenha Podcast, mais do que conteúdo, ele é inspiração, cara. Massa. Então, massa tá aqui de novo. E bom ter a oportunidade de ser teu amigo. Lá em casa eu te falei aquele dia, né, cara? Falei do Paulo do Agro Resenha. Cheguei em casa aquele dia, falei, encontrei o Paulo. Daí as meninas falam assim, qual Paulo? Eu falei, o Paulo do Agro Resenha. Ah, tipo, sorrisão no rosto, porque realmente gostam, conheceu, né? Nos conhecemos no ano passado no show rural. Né? Você tava voltando, eu tava saindo de férias. Então, assim, cara, é muito massa isso. Legal. E quero que você conte comigo aí, pelo menos pra sempre. É isso aí, cara. E, bom, obrigado, né, cara? E conta pra gente aí, não deixa de falar, cara, como que a turma acompanha o seu trabalho, como é que faz pra adquirir o livro, se você vai dar um pra sortear no Agro Resenha também. Ô, Paulo é brabo, hein? Paulo. Maria. Vale, cara, vale. Desafio aceito aqui, tá? Pensei agora, né? Não foi de caso pensado. Tá valendo. Não, mas tá valendo, cara. Eu acho que os ouvintes aí do Agro Resenha merecem isso, inclusive por se manter perseverante e tá acompanhando o conteúdo. Mas, basicamente, para vocês nos encontrarem, ou para encontrar o Maicon, é Maicon Giacomini, né? Como se fala e como se escreve, só tem um Y aí, então é Maicon com Y, Giacomini. Depois também peço que você coloque a arroba do Instagram aí, na descrição do podcast também. E em relação ao livro, na bio do nosso Instagram tem, na Amazon também já está disponível para venda, então para os ouvintes aí que quiserem acessar a Amazon. E para quem quer conversar comigo, pelo direct do Instagram você consegue falar comigo. Tem o meu WhatsApp no meu Instagram também. Então, muitas vezes tem dia que chove um monte de mensagem. As conversas do meu Instagram, elas caem no meu WhatsApp. Então, vocês podem ficar totalmente à vontade de mandar as mensagens. Pode ser que eu vou direcionar você aí para, dependendo da demanda, para alguém da equipe, mas ainda assim vai ser um prazer enorme conversar com cada um de vocês e ter vocês como parceiros também, né? Afinal, a gente sabe que pode contribuir muito com cada um que está ouvindo e que quer buscar cada vez mais resultado dentro do agro. É isso aí, cara. Muito bom. A gente tinha o quiz, né? Você já respondeu o quiz. Você quer responder o quiz de novo? Bora! Eu não sei o que vem aí nesse quiz hoje, né? É a mesma coisa, não mudou nada. Mas acho que agora tem uma pergunta que vai mudar a resposta. Legal. Mas vamos lá. Você já conhece, vou te fazer umas perguntas e responde a primeira coisa que vier à cabeça. Beleza? Quiz.
Qual que é a sua música antiga predileta, senhor Michael Jacobini? Cara, eu vou colocar duas aqui, que é o Tocando em Frente do Amir Sater, né? E tudo vem do campo. Falou essa. E Tudo Vem do Campo também é uma música fantástica, uma música gaúcha que me inspira muito. E qual foi o lugar mais... Vamos colocar assim, ó, qual foi o lugar mais legal que você visitou nesse período? Tá, legal, cara. Nesse último ano, então, né? Aquela viagem que a gente fez lá foi uma viagem muito bacana, assim, mas eu acredito que a melhor experiência, cara, que eu tive, e aí eu vou puxar aqui uma experiência com a família, cara. A gente fez 3 viagens esse ano. Uma delas foi pra Caldas Novas, e nós tivemos a oportunidade de conhecer Rio Quente e fazer o mergulho lá, cara, naquela água bonito. Clarinha. E assim, não pelo lugar em si, mas pela experiência, cara. Porque ali foi o lugar, assim, que eu tive aquela confirmação, cara, que tudo na vida vale a pena. Muitas vezes a gente viaja pra caramba, a gente tá longe de casa, é desafiador pra caramba, né? Às vezes passa dias longe da família, mas na prática, cara, o legado que a gente constrói é massa, então aquela viagem me fez confirmar isso. Legal, legal. E na cozinha, a especialidade do Michael, qual que é? Cara, eu vou no churrasco. Churrasco, né? Óbvio. Que inclusive gosto demais e tô esperando chegar o final de semana pra queimar a carne. Bom, acho que agora vai mudar o livro que eu pedi pra você indicar, né? Pô, o livro que eu indico é Gigantes do Agro, um guia completo para vendedores do agronegócio. É isso aí, cara, muito bom. Bom, cara, não vou nem te perguntar aquela mais filosófica, porque a resposta que você deu lá foi muito boa. Queria agradecer de novo e avisar você, cara, pra você que tá ouvindo aí e gostou dessa resenha minha aqui com o Michael, tenho certeza que você viu o valor, né, cara? Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha, ele cresce na medida que você participa com a gente, então siga o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, qualquer um desses aí. E acompanhe também os outros podcasts aqui da casa. Eu não falava isso antes, né, cara? Mas a gente tem o Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio aqui no Brasil. E também tem a série Brasil que Produz, que eu te apresentei também, né? Uma série itinerante aí do Agro Resenha, que tá no YouTube, em vídeo também. E siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar aí um oi pra gente, a gente adora receber ois, tá certo? Michael, mais uma vez, cara, como sempre, terminamos os nossos episódios com a frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não e tá tudo certo. Bom demais, cara, bom demais. Valeu, meu velho. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.